Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nesse e em próximos vídeos, vamos falar um pouquinho sobre fatores que influenciam a pressão que um gás exerce sobre as paredes de um recipiente. Já que vamos falar sobre pressão, vamos lembrar o que é pressão. Pressão é a força exercida sobre uma certa área. Como assim? Se você deitar sobre um único prego, muito provavelmente você vai se furar. Agora, quando você faz o mesmo sobre uma cama de pregos, como mostrado aqui na figura, não acontece o mesmo de você se furar. Por quê? Quando você se deita contra um único prego, todo o seu peso está gerando ali uma força sobre um único ponto. Certa força numa área pequena, pressão grande. Agora, quando você deita sobre uma cama de pregos, a força é a mesma, o peso do seu corpo, só que a área é muito maior. Então, aquela mesma força vai se dividir sobre uma área bem maior. Certa força numa área grande, a pressão é pequena. Não há o risco tão grande de você se furar. Outro exemplo semelhante é que se você golpear um prego contra a parede se fura. Mas se você fizer a mesma coisa com um pino de boliche, a parede não vai se furar. Por quê? Aqui no caso do prego, toda a força do seu braço foi concentrada ali num pequeno pontinho, numa área pequena. Força numa área pequena, pressão grande. No caso aqui do pino de boliche, a força é a mesma, você mesmo que está golpeando com o martelo, né? Só que a área aumentou. A mesma força numa área maior, a pressão não vai ser tão grande, você não vai conseguir furar a parede. Mas o que vai importar na nossa discussão é que um gás dentro de um recipiente ele vai gerar uma pressão sobre as paredes do recipiente. Por quê? As partículas do gás estão ali em constante movimento, se chocando contra as paredes do recipiente, gerando uma força sobre a área da parede do recipiente. Força em uma área, gerando uma pressão. Tá? Alguns fatores vão influenciar essa pressão gerada. Então, por exemplo, numa panela de pressão, com o aumento do número de moléculas de água em estado de vapor, com o aumento da temperatura, você tem um aumento da pressão ali dentro. Esse aumento de pressão, em pressão maiores, a água vai ferver numa temperatura maior, o alimento vai cozinhar numa temperatura mais alta e vai cozinhar mais rápido. Tá? Mas em cada um dos vídeos que nós vamos dar sequência aqui agora ao nosso estudo, a gente vai falar de um fator que vai influenciar a pressão de um gás dentro do recipiente. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o número de partículas do gás que está dentro do recipiente. Tá? Então, se dentro do recipiente você tem um pouquinho de gás, você vai ter um certo número de colisões. Se o número de partículas do gás for aumentando dentro do recipiente, o número de choques contra a parede do recipiente vai só aumentando. Tá? Então, quanto mais partículas tiver dentro do recipiente, maior vai ser a pressão. O que está sendo representado nessa animação aqui é que à medida que você coloca mais gás dentro do recipiente com a bomba, a pressão vai aumentando dentro do recipiente. Tá? Isso você, por exemplo, vê isso acontecendo na prática, né? Quando o pneu do seu carro lá, por exemplo, esvazia, perde partículas de gás, você consegue perceber isso medindo lá a pressão lá no carregador, né? Vendo que a pressão diminuiu. Né? À medida que você coloca mais gás ali dentro do pneu, a pressão no interior do pneu vai aumentar. Tá? Então,
a nossa conclusão desse vídeo de hoje é que a pressão que um gás gera dentro do recipiente é proporcional ao número de partículas do gás dentro do recipiente, tá bom? Em próximos vídeos, a gente vai ver outros fatores que influenciam a pressão dentro de um gás dentro de um recipiente. Nós usamos uma animação nesse vídeo. Essa animação está disponível no site da Universidade de Colorado. Na descrição do vídeo eu vou passar o link em que vocês podem acessar o site onde é possível fazer essas animações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.